Ok, voltamos agora para o nosso terceiro bloco. No segundo bloco, eu deixei uma pergunta para o Dr. Joaci a respeito da perspectiva do que ele acha, da análise dele com relação ao tempo de TV para as candidaturas majoritárias, ao qual cito presidência e cargos de governador. E Dr. daí se Joaci, inclui também senador, que também é majoritário. Mas você isso. está falando do chefe do executivo. Chefes do executivo, exatamente. Murilo, eu entendo que de alguma forma é injusto, porque, por exemplo, vai ter candidato que está muito bem nas pesquisas, que terá 11, 12 segundos, por exemplo, no plano federal para falar. Será que alguém pode passar alguma mensagem em 11 ou 12 segundos? Claro que não. Isso é, obviamente, que não pode. Talvez seria mais justo, eu concordo com você, a gente acabou conversando a respeito disso, de que esse tempo deveria ser mais equânime, mais igual para todo mundo. Já que todos os candidatos tinham que ter as chances iguais, a perspectiva de alcançar o poder da mesma forma, talvez fosse realmente mais justo que houvesse uma igualdade. Todavia, a regra posta é a regra de que tem mais tempo de TV, tem mais dinheiro de fundo partidário e agora de fundo especial de financiamento de campanha, quem tem mais uma bancada maior na Câmara dos Deputados. Então, essa é a regra, então a gente tem que respeitar a regra, mas de fato eu penso que acaba sendo muito injusto em detrimento de que um candidato, às vezes, porque ele é de um partido que tem uma bancada muito grande, todavia não é um bom candidato, fica falando um monte de coisa que acaba não cansativo, programa de TV que não se tem aí um norte, e quantas pessoas acabam chamando atenção para aquele que fala menos. Então, e o que fala menos nem sempre, e geralmente acontece isso, não consegue passar uma mensagem de governo. exatamente do que quer fazer. Meu nome, lembra-se muito bem, meu nome é Enéas. Ele tinha 3 segundos na TV, então chamou muito mais a atenção. Foi um campeão de votos, né? Tanto assim que teve um cara que tinha um domicílio eleitoral em São Paulo, mas morava no Rio de Janeiro, foi candidato com ele a deputado federal só para preencher a tabela e foi eleito deputado federal por conta dos votos do Enéas, com 300 e poucos votos. Imagina você, camarada, ser eleito com 300 e poucos votos, deputado federal pelo estado de São Paulo, morando no Rio de Janeiro. Mas essa é a grande verdade. Bom, vou mudar um pouco o mote da nossa conversa. Doutor Joaci, existe uma certa campanha nas redes sociais hoje que tenta dizer que a urna eletrônica não é segura, né? E aí agora tem uma corrente percorrendo o país todo aí de um site que pede para que todos os últimos eleitores no dia da votação tirem foto daquele relatório da máquina, né? No final da votação é BU, né? impresso, isso. Boletim de urna. Esse boletim de urna. E que envie essas fotos para o site, que esse site vai fazer uma análise se os dados batem com os dados oficiais do TSE. Um professor da Unicamp, né? Uma turma pessoal da Unicamp. Exatamente. Você foi um juiz eleitoral, foi ouvidor eleitoral, salvo engano, nacional também. Presidente do Colégio Nacional dos Ouvidores Brasileiros. A urna eletrônica é segura? Murilo, eu tinha essa dúvida. Sinceramente, eu sempre falo isso onde eu vou, em congresso, enfim, palestra, quando a gente vai conversar. Eu entrei na justiça eleitoral totalmente desconfiado do sistema. Totalmente desconfiado. Falei, esse negócio não é seguro. Todavia, com palestras, com workshops, com conversas eu não fui só um juiz, assim, vou lá e julgar. Não, eu fui um cara que quis entender. Eu entrei na justiça eleitoral, eu realmente me doei para a justiça eleitoral, né? Eu vivia a justiça eleitoral, eu ia para lá, então eu queria entender como funcionava cada sistema daquilo. E muitas vezes eu fui discutir com técnicos de forma curiosa para saber como funcionava. E hoje eu tenho assim cheguei a uma conclusão de que a urna eletrônica é sim segura. E por quê? Em primeiro lugar, a urna eletrônica não é ligada a nenhum cabo de internet no momento em que ela está ali parada. Ela não tem Wi-Fi, ela não tem Bluetooth, ela não tem nenhuma possibilidade de interferência de terceiro de uma pessoa naquele momento. Urna eletrônica é basicamente o quê? Uma máquina de calcular. Que você tem os comandos, que são os números, e a cada vez que você coloca ela mais um,
mais um para aquele número que foi devidamente lançado pelo eleitor. Ao final, que é feito, que aí se faz o boletim de urna, né? Que os 2 últimos eleitores que tiverem são obrigados a ficar junto com o presidente da sessão, junto com os outros mesários, enfim, para fazer um relatório, os fiscais de cada partido, todos assinam e é pregado a quantos votos, enfim, o resumo dos votos daquela urna eletrônica. Isso ainda não é o dado que alguém pode manipular ali. Por quê? Porque a partir dali, os dados são enviados parece um pendrive assim meio laranja, né? Aqueles dados são enviados automaticamente por uma linha dedicada, por isso que as eleições são caras, há muita tecnologia envolvida, uma linha dedicada que a Justiça Eleitoral tem, especificamente para a Justiça Eleitoral, para envio de dados em ultra mega velocidade para o computador central do TSE. Então, é criptografado o momento em que se envia esses dados. Então, a pessoa que teria, vamos dizer, a possibilidade de tentar entrar e manipular os dados, ela teria frações de segundo para fazer isso, no momento em que estivesse sendo enviado, só nesse momento. Só que daí, como ele é criptografado de ponta a ponta, ainda que ele consiga aqui, quando chegar lá não vai bater, vai voltar. Então, obviamente que isso é muito mais complexo, mas eu estou falando de uma forma grosseira. Então, eu quero crer que, neste momento, é uma máquina, e como toda máquina, como todo computador, é possível de ter defeito, mas quando dá defeito na sessão, você pega outra máquina, coloca no lugar, chama os fiscais, está funcionando, vamos trocar, vamos. Trocou, a urna eletrônica está lá. Então, agora, por outro lado, se criam boatos. Quem é que ganha com esses boatos? As pessoas daquela sempre tendo tanto pior, melhor. Eu tenho que criar boato, eu tenho que criar fake news, eu tenho que dizer que se eu votar nulo, né, aquele mito que toda vez vem nas eleições, que se eu votar nulo e mais de 50% dos votos forem nulos, nós teremos novas eleições e aqueles candidatos que participaram dessas eleições que foram anuladas não participarão da outra eleição. Desculpa a expressão, isso é uma burrice, uma idiotice, que já cansou, eu acho, mas que infelizmente tem gente que cai ainda nesse, né? Vamos votar nulo. Só tem um jeito de uma eleição ser considerada nula, quando a Justiça Eleitoral, através de um processo judicial onde dá às partes o direito de ampla defesa, considera que aquela eleição é nula por fraude, por vício, por compra de voto, por abuso de poder econômico. Aí sim, caso que entendeu, por exemplo, aqui na Justiça Eleitoral, o caso de um prefeito que foi cassado, e aí se considerou que houve nulidade. Nesse caso, os votos são nulos, então teremos novas eleições. Mas o fato do eleitor ir lá e votar nulo, isso ele está dizendo, eu não quero que escolham, eu não quero escolher, vocês escolhem por mim. Por quê? Os votos dele nulo, ou voto em branco, não vai ser computado. Não sendo computado, aqueles que votaram vão ter mais possibilidade de ser eleito. Um exemplo, uma pessoa que, vamos imaginar um município, eleição de prefeito, não estamos falando de eleição gerais. 1000 eleitores. Todo mundo faz isso que esse camarada fez aí, esse mito, ninguém vai votar ou todo mundo vota nulo. Todo mundo vota nulo. Só o candidato vai lá e vota nele. Ele vai ter um voto só. Só que o único voto dele é o voto válido. Todos os outros 999 foram nulos ou anulados. As pessoas foram lá e não quiseram votar. Ele vai ser diplomado. Ele vai ser eleito com 100% dos votos válidos. Por quê? O voto válido foi um voto só. Então, ou seja, aqueles que não votam estão ajudando que as pessoas que estão aí na política e vão continuar e querem continuar. Ou seja, eu acho que esses mitos acabam aparecendo, Murilo, exatamente para facilitar a vida de quem já está na política. Então, sempre tem uma destinação certa. Agora, cabe ao eleitor, né? O Brasil, inclusive, é um dos países mais conectados do mundo em redes sociais. O brasileiro fica muito mais tempo na rede social do que, por exemplo, estudando, lendo um livro, enfim. Cabe ao eleitor, obviamente, fazer essa peneira, saber que muita coisa, na dúvida, liga no 148 da Justiça Eleitoral, na ouvidoria, vai no Tribunal Regional Eleitoral, vai lá na página do TRE, da Justiça Eleitoral, busca apoio, tira dúvida com a Justiça Eleitoral e não ficar compartilhando, enfim, ficar disseminando o que é falso, o que é errado. Bom, acredito que o senhor já tenha respondido, mas eu vou fazer uma pergunta para que deixe bem claro
pro nosso internauta. Doutor Joaci, nesse vai e vem de informações de voto, existe alguma margem de erro no cômputo dos votos? As eleições hoje, até de certa forma, na hora da apuração, eu acho que você viveu essa época, que dava uma certa emoção lá na frente da Justiça Eleitoral, onde ia se apurando voto a voto, né, para saber. Ou então, quando era mais demorado, agora num simples entra, apertou enter ali, a gente já tem o resultado. Então, ou seja, a margem de erro que pode haver é eventualmente num programa da Justiça Eleitoral. Mas esse programa é esse que já foi testado, retestado. Então, ou seja, naquele momento que se vai extrair o resultado, dificilmente, Murilo, nós temos algum problema de margem de erro. Agora, a margem de erro pode existir, por exemplo, e aí um exemplo que eu estou dando, que pode acontecer, uma urna que emperrou, dados daquela urna que não conseguiu ser extraído no boletim de urna, por exemplo, enfim, isso obviamente porque não chega nos 100%, e isso aí obviamente pode trazer de alguma forma uma margem, uma pequena, mas que em sua grande maioria, tanto assim que nas últimas eleições o próprio PSDB pediu auditagem da urna eletrônica, disse que estava errado, boato de gente que achou urna, não sei o quê, com BU jogados, enfim, autêntica fake news. Então, e a gente viu, foram feitas auditoria, e aí volto mais uma vez a falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. Agora, se o brasileiro entender que nós temos uma ferramenta segura, pronto. Agora, se ele entender que não é, eu voto, mas eu não acredito, então a gente tem que parar para pensar. Peraí, então a gente tem que verificar o que a gente está fazendo na nossa democracia, porque a gente tem uma ferramenta. E no mundo inteiro é dito que é segura. Ah, mas por que não é utilizado em outros países? Porque os outros países têm um sistema de eleição diferente do nosso. E que muitas vezes eles não querem essa rapidez, vamos dizer, essa eficácia no resultado das eleições. Então, o Brasil é tido, sim, hoje como um vanguardista nessa questão de apuração de votos, enfim. E eu volto a dizer, confio na urna eletrônica. Pois bem, a urna eletrônica é segura. A gente volta já no nosso quarto bloco.